E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores e telespectadoras do Brasil das Gerais. Gente, olha só, o Belo Horizontino é o que menos sabe sobre a Rio+20, né? Uma pesquisa mostrou que só 7% dos belo-horizontinos, né, dos moradores da capital, sabem alguma coisa do encontro da ONU que vai acontecer no Rio de Janeiro, que vai reunir representantes de mais de 170 países. Do dia 13 ao dia 22 de junho, 2 temas centrais serão discutidos. Aí tem outras coisas, né? Mas os temas centrais são a economia verde e a erradicação da pobreza no mundo. Da Eco 92 até hoje, o que foi feito para garantir a saúde do planeta, hein? Para que serve essa reunião, essa Rio+20? Como será a participação popular? Como participar? Será que ainda dá tempo, né? Então, no programa de hoje, entenda a Rio+20. Não é de hoje que o mundo está mudando cada vez mais rápido. Vivemos numa era onde o que é novo agora pode se tornar obsoleto amanhã. Uma era onde as grandes transformações acontecem a mais de 100 mil kbytes por segundo, mesmo quando estamos off. As mudanças climáticas estão aumentando e prever o futuro ficou quase tão incerto quanto tentar adivinhá-lo. O trânsito está caótico e chegar primeiro virou mais importante que chegarmos juntos. Não existe mais diálogo. Buzinar virou mais importante que falar. Estamos compartilhando individualidade ao invés de solidariedade. Vivemos uma era onde 24 horas é pouco para respondermos todos os e-mails que recebemos. Nossas redes sociais e nossos amigos agora são virtuais. Antes vivíamos conectados à terra, ao mato, ao vento, à água. Ou simplesmente às coisas que nos fazem bem. Agora, apenas estamos conectados à internet. Será que é essa a evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? On ou off? De que lado você está? Está passando a hora de se ligar. Plante o bem para colher o bem. Onde se planta, tem vida. Temos que ficar com o planeta e respirar o mesmo ar. Temos que deixar filhos melhores para que tenhamos netos melhores. Sustentabilidade é isso. Saber se desligar na hora certa e respeitar o meio ambiente. Viver em comunidade e para a comunidade. As melhores ideias do mundo são as melhores ideias para o mundo. Lembre-se, não existem flores sem sementes. O mundo está ficando carente de gentileza. A intolerância está gerando intolerância. Somos capazes de reclamar uns dos outros, mas não somos capazes de responder uma indelicadeza com um sorriso. Se não mudarmos, o mundo não muda. On ou off? De que lado você está? O mundo está mudando muito rápido. Ou corremos agora ou iremos correr atrás. Conecte-se a um novo futuro para o planeta. Nunca deixe que ele desligue. Então, gente, esse vídeo ficou bem feito, né? É de um dos nossos convidados que fez, que é o Davidson, que está aqui no estúdio do Brasil das Gerais. Então, assim, já é para começar a refletir sobre essa questão de sustentabilidade da Rio+20. Aliás, um outro convidado que está aqui também, que é o Raimundo Soares, ele falou assim: Roberta, a Rio+20 não está no Rio de Janeiro. A Rio+20 está em nós, está dentro de nós, ela depende de nós. E depois da Rio+20, o que vai acontecer? É que todo mundo quer saber. Depende de nós. Bom, mas nós vamos esclarecer tudo isso durante o programa. Se você tem algo a dizer, tem dúvida, quer saber, quer perguntar, olha, fique à vontade, os nossos contatos estão super, mas muito mesmo à sua disposição. Começando pelo telefone 32090021, brgerais@redeminas.mg.gov.br, no meu blog robertazampete.com.br, pelo twitter.com/brgerais. O que a moçada do Twitter, hein? Fala disso, hein, da questão da Rio+20. E pelo Facebook,
facebook.com/Brasil das Gerais. Entra na nossa página, vamos fazer amizade? Que tal? Eu vou adorar, tomara que você goste também. E entra na nossa página, curte ela. Nós temos hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente, né, gente? Então nós temos presentes para você na nossa página, facebook.com/Brasil das Gerais. Olha só, nós vamos para a rua. Aí nós vamos perguntar para o pessoal, né? O que você sabe da Rio+20? Vamos ver o que o povo respondeu. Rio+20? Não me é estranho, já surgiu esse assunto perto de mim. Não, nunca ouvi falar. Não tenho a mínima ideia. Eu trabalho com artesãos, né? E nossos artesãos todos estão interessados em expor nessa conferência, mas eu não tenho conhecimento de como vai acontecer de fato, não. O ecossistema das reservas ambientais, né? O equilíbrio ecológico, né? Versa sobre esses pontos. Eu ouvi alguns assuntos, né, pertinentes a esta reunião que vai ter no Rio, né? Agora no meio do ano, mas não estou muito informado acerca de todos os temas que serão debatidos. Estão discutindo as questões de meio ambiente e o eventual protocolo que vai substituir o de Kyoto. Pois é, se você que é estudante, que vai para Rio+20, vai trabalhar lá como voluntária, né? O que você acha que as pessoas sabem tão pouco, né? Inclusive você, né, estudante de Relações Internacionais, como é que os alunos, né, estão, quer dizer, como é que os estudantes estão com relação a isso, hein? No caso, no nosso curso, né, de RI, a maioria das pessoas sabe o que é conferência, porque a gente passa o curso inteiro estudando o que é a ONU e etc. Mas a primeira pergunta que você escuta normalmente é: por que é Rio+20? Ah, porque é 20 anos depois da Eco 92. Que foi no Rio. O que é essa conferência mesmo? Ah, de meio ambiente. Aí a gente ri. Meio ambiente. Mas essa é uma conferência que acontece realmente 20 anos depois da Eco 92, mas ela diz muito mais do que isso, né? Hoje eu estou indo participar como voluntária porque ela, diferentemente de todas as outras conferências, inclusive da ONU, não só de meio ambiente e desenvolvimento sustentável como é essa, ela tem um apelo mais à população para que todo mundo participe. Por isso que é importante que todo mundo saiba o que é Rio+20. Nesse caso, a gente foi convidado, gente do Brasil inteiro, para participar como voluntário, desde questão de estrutura, de tradução e bem como as questões temáticas também. Eu acho que é um incentivo desde o Ministério das Relações Exteriores para que o povo saiba o que é essa conferência que está acontecendo aqui, mas também é porque o país começou há algum tempo já a se envolver e a produzir realmente atividades, e aí a gente vai conversar mais sobre isso, sobre sustentabilidade. E se a gente tem tanto fazendo aqui no nosso país, como que é que o nosso povo não sabe? Né? Pois é, isso nós vamos falar muito durante o programa. Agora, David, só para assim clarear, né, a cabeça das pessoas, tudo começou, a primeira reunião foi em 1972 em Estocolmo, não é isso? Tanto que foi aberta num dia 5 de junho de 1972, por isso hoje é considerado o Dia Mundial do Meio Ambiente, não é isso? Exatamente. Estamos justamente nesse dia 5 aqui, falando disso. E o engraçado é que falamos de Rio 92, né, de Eco 92, como queiram, mas ninguém lembra do evento Estocolmo de 1972, né, que teve um papel importantíssimo. Eu diria até que foi a quebra da inércia. Né? Foi quando discutiu-se esse tema que está tão na moda agora, sustentabilidade, né? Criando os 15 princípios do desenvolvimento sustentável, criando critérios claros, né? Até provocando a necessidade de se falar de erradicação da pobreza, né? Clima, biodiversidade, temas que vieram depois para serem discutidos na Eco 92. E foi quando, inclusive, foi criado no Brasil uma Secretaria de Meio Ambiente, né? E depois os estados todos vieram atrás. Foi isso, né? Na época da ditadura, né? Sim, com certeza. Eu acho que... E muita gente hoje pergunta, né? Em relação à Eco 92 com a Rio+20, né? E o que ficou no meio do caminho? Ainda tivemos uma Rio+10 que não foi no Rio, né? Exatamente. Foi em Joanesburgo. E todo mundo fica caçando o Rio aí, onde é que o Rio está. Né? E não teve tanta expressão também, né? Exatamente. Talvez esses eventos, eles se marcam dentro do intervalo de 10 anos, o que se discute dessas questões econômicas, sociais e ambientais
nesse intervalo de tempo, até para ver o tanto que nós amadurecemos, o que nós conseguimos evoluir, onde errou, onde acertou, até para que haja equilíbrio dentro dessas relações, principalmente relações de consumo, que já vinha sendo discutida desde 92, mas talvez esses eventos, eles têm uma interferência muito política também, né? A gente estava aqui debatendo no intervalo, até meu ponto de vista... Isso atrapalha muito? Atrapalha sim, né? Se nós pegarmos hoje até o exemplo da população, a dificuldade que a população tem de entender o tema, que faz parte de uma necessidade de educação nossa para o tema, né? E nós entendermos o que é o tema. Hoje, se nós formos numa mesa de bar, todo mundo é sustentável, né? Mas ninguém sabe o que é ser sustentável. E o papel desses eventos, não estou dizendo que ele deveria necessariamente fazer isso, até porque existe certa ideia de que só discute meio ambiente dentro desses eventos, e não necessariamente, né? Mas esses eventos, eles vêm também para poder reforçar elementos essenciais, né? E meio ambiente, como a gente já percebe, está na pauta, né? Está todo mundo falando de meio ambiente, talvez por força dos movimentos relacionados a mudanças climáticas, né? Como o clima já estava na pauta, erradicação da pobreza. Governança, né? Global. E uma questão política entra aí. Se nós observarmos, apesar de todos os elementos que eu acho que poderiam ser discutidos no tempo desse evento hoje, né? Considerando o colapso que nós estamos vivendo na economia desde 2008 nos Estados Unidos, que hoje nós estamos na zona do euro, não é talvez um bom momento para discutir isso, né? Dentro de uma visão de países desenvolvidos que para produzir precisa poluir, né? Então, estamos discutindo o urgente e o importante. Talvez a Rio+20 seja importante dentro de uma necessidade nossa de mais qualidade de vida. Agora, será que dentro de uma visão política não é mais urgente discutir equilíbrio econômico? Então, esse movimento discute-se isso. Economia, sociedade e ambiente. Então, na verdade, tem que haver um equilíbrio. Pois é, mas a grande polêmica é essa, né? Falando assim, vai discutir muito a questão econômica e cadê a questão do meio ambiente? Exatamente. Na realidade, o meio ambiente, ele tem que estar inserido nos temas. Como poderíamos incluir dentro de uma questão social, é porque uma coisa está ligada à de outra cidadania, também. Por exemplo, o consumo sustentável, né? O impacto que a própria conferência está trazendo para o Rio, né? Se a gente for fazer uma análise da pegada ecológica que esse evento está causando para o Rio de Janeiro, é absurda. Desde de quem está indo trabalhar no evento a quem vai participar, né? Como que é? Na organização tem 50 mil pessoas. Só na organização base do evento dos chefes de Estado, que são 3 dias. A conferência acontece de 13 a 23, são outros mais 10 dias. Então, o impacto que você tem ecológico dessa própria conferência é algo que tem que ser contestado também. E essa é uma preocupação. Mas poderia ser diferente, na sua opinião? Acredito que algumas coisas poderiam ser diferentes. Por exemplo, esse treinamento que a gente teve semana passada poderia ter sido regionalizado. Isso teria diminuído o impacto, até porque, apesar da cada um no seu local, né? Seria treinado no seu lugar, exatamente. Né? É menos gasto financeiro, a gente falando em crise financeira, teriam vários outros favores. Agora, eles estão olhando na conferência a questão da construção também, se foi sustentável ou não a construção do espaço físico, etc. Eu sou um pouco mais pragmático em relação a isso, né? Claro que nós estamos falando de um evento mundial, né? Onde se tenta chegar em acordos para aquilo que seja bom para todo mundo. Né? Estamos falando de mundo, né? A coisa é coletiva, né? Tem que ser coletivo, senão ela não acontece. Essas discussões, né? Obviamente, todos vivemos em redes sociais. Em um momento, a gente tem que estar em rede social próxima, física, nos encontrar para discutir. Ou rede social, por exemplo, o Facebook ou o Twitter. Então, nós temos que medir a efetividade de cada coisa. Agora, se eu pegar e olhar 50 mil pessoas, que é muito mais que isso, né? Além dos chefes de Estado, isso é só jornalistas, né? Então, um movimento muito grande. Agora, estamos falando da discussão, né, de necessidades de mundo, por exemplo, a erradicação da pobreza e da fome. Nós temos, 1 bilhão e 300 mil pessoas passando fome. Então, como é que se discute sustentabilidade, equilíbrio? Né? Então, às vezes, 50 mil pessoas têm que se reunir para discutir isso, para tentar resolver o problema.
É claro que não se resolve assim. Com certeza. Né? Agora, seria decência, né? Porque, quer dizer, como é que a gente tem tanta gente passando fome, nós temos produção aí de grãos no mundo que daria para alimentar todo mundo, mas 34% dessa produção vai para alimentar gado. Quer dizer, o negócio é polêmico, né? Agora, mesmo com todas essas polêmicas, né, Raimundo, as críticas e tudo mais, você acha que é legal, você é otimista pelo que a gente conversou? Porque você disse assim, Roberta, vai acontecer num momento histórico, que eu achei interessante, você disse assim, um momento de concertação. Isso. Né? Quer dizer, do mundo, sei lá, né? É o seguinte, Roberta, eu acho que é importante esclarecer, né, até para o pessoal que está nos assistindo, o próprio conceito de sustentabilidade, né? Que a gente está falando de sustentabilidade... O que é ser sustentável, né? Porque as pessoas confundem, né? Às vezes relaciona muito a questão do meio ambiente e sustentabilidade, em termos de tendência de conceito, é uma preocupação em você articular as dimensões econômicas, né, sociais, a dimensão ambiental, dentro de um enfoque transgeracional. Então, havia primeiro uma definição, que é a geração de riquezas, né, dessa nossa geração, sem comprometer a capacidade de geração de riqueza das futuras gerações. Né? Mas o desenvolvimento sustentável, quando a gente fala desenvolvimento sustentável, já há uma questão conceitual que, se não for sustentável, não é desenvolvimento. Para ser desenvolvimento, deveria ser sustentável. Né? Crescimento não é desenvolvimento. Por exemplo, câncer é crescimento, né? Mas não é desenvolvimento. Então, desenvolvimento em si já teria que ser sustentável. Já teria que trazer de uma forma integrada as dimensões econômica, social e ambiental. Tá? Bom, colocado isso, tem 3 grandes movimentos ocorrendo no mundo hoje. O primeiro deles é um resgate filosófico. Um certo senso de identidade global está emergindo. Tá? Isso é muito nítido, porque as sociedades estão conversando. Nós temos tecnologia para isso hoje. As sociedades estão conversando independentemente de seus governos, independentemente das suas empresas, e causando grandes reestruturações. A questão popular, é do povo, né? As sociedades estão conversando. E isso tem derrubado até governos, né? O que nós conversamos no Oriente Médio, os governos estão sendo derrubados porque as sociedades estão conversando. Traz grandes prejuízos às empresas, né? Porque você liga para um call center, não é isso? Já ligou para um call center para fazer alguma reclamação de alguma coisa? Né? Aí diz que, se você quiser reclamar disso, 2, se você quiser falar isso aí, 3, você fica esperando lá e cai a ligação. Você coloca no YouTube, tu mostra o produto assim, coloca no YouTube, no dia seguinte estão telefonando para você. Verdade. A gente viu aquele caso da empresa da Zara usando mão de obra infantil. Claro. E quando foram verificar para quem aquela turma fornecia, não era só a Zara. A Zara foi a primeira que entrou na mídia. Tá? Quer dizer, a imagem de uma organização cai do dia para a noite. Então, essa questão da sustentabilidade está envolvendo os impactos ambientais que um processo produtivo faz, então desde da geração do produto, né, da confecção do produto, e todo o material utilizado para confeccionar aquele produto, o descarte dele, né, o ciclo de vida desse produto está envolvido, né, na questão da sustentabilidade. O trabalho inclusivo, né, o desenvolvimento de comunidades, que é a questão social, tudo isso está incluído dentro de um olhar de desenvolvimento sustentável. Então, são 3 grandes movimentos. O primeiro é um resgate filosófico. O segundo é da transdisciplinaridade, que está ocorrendo no mundo acadêmico, que é para a gente compreender... Você está falando até que a Oxford, a Harvard, quer dizer, essas universidades, elas estão mudando o conteúdo para formar estudantes sustentáveis, né, digamos assim. Então, seriam lideranças globalmente responsáveis, ou agentes da transformação global. Então, olha o que está acontecendo. Tem essa história, né, que começou lá em Estocolmo, né, aí teve o encontro 10 anos após Joanesburgo, depois tivemos a Rio 92, né, ou a Eco 92, vamos ter agora a Rio mais 20. É um processo. E você falou que demora. O processo, nós estamos numa crise, na verdade, como ele estava comentando, e pelo vídeo que foi passado, é uma crise civilizatória. Ela é muito maior do que uma crise ambientalzinha, ou de uma crise econômicazinha, ou de uma crise da sociedade, relações da sociedade. É uma crise civilizatória. Nós temos feito estudos no Instituto de verificar onde tem conflitos no mundo. Mapeando onde é que tem conflitos. O mundo
todo, nós temos mais de 70 conflitos pontuados em torno em 30 nações, isso em nações, hein? Em termos de 30, está havendo uma certa negociação desses conflitos, né? Só que um país como o nosso não aparece que está em conflito. O Brasil não aparece que está em conflito. O que vocês acham? O Brasil tem conflito? Nós estamos em guerra civil há décadas. E o que é isso? É distribuição de renda da forma mais violenta. Onde há desequilíbrio, a gente conversava um pouquinho sobre isso, onde há desequilíbrio, há conflito. E esses conflitos não são nem registrados, percebe? Então, nós estamos falando o quê? De um processo de concertação global. Você acha que já está em curso? Já, só que não é do dia para a noite. Parece que a evolução caminha 3 passos para frente e 2 para trás. Você me falou 3 para frente e 2 para trás. Né? E aí, eu posso dizer tranquilamente para ti que a Rio mais 20 é um copo cheio pela metade. Aí tem a turma que vai dizer, olha, já enchemos só tem a metade. A outra praia tem a metade. Olha o que já andou, melhorou bastante do que vinha, do que tinha lá atrás em alguns pontos. Mas olha o que aí tem a turma, olha o que falta, não vai dar em nada, tem a outra metade. E qual é o desafio? Você é da turma que vê a metade, opa, nós estamos com metade do copo. Não, eu sou a turma que vai beber essa água. Que é o seguinte, mas como você quer o copo cheio, né? A turma que está olhando e vai conversar com quem está vendo o sol vazio. Gente, já andamos isso aqui, então vamos esvaziar o que falta. Tá certo. E quem vai conversar, quem encheu uma parte, olha, está faltando essa outra parte para encher. Vamos articular? Depois a gente conversa. Quer dizer, está havendo essa articulação, né? Agora, o que você acha disso? Eu adorei essa coisa de você falar que a Rio mais 20 está dentro de nós, que eu perguntei, e depois da Rio, né? Mais 20. Você falou, vai depender da gente, o que vai acontecer depois, né? Mas é a hora que você vê uma pesquisa dizendo o seguinte, que numa capital como Belo Horizonte, né, só 7%, né, sabe o que significa a Rio mais 20, o que a gente espera disso, Tião Rocha? Eu acho que a população, ela está dando um recado, né? A importância que ela dá a isso, pelo impacto que ela observa, por esse histórico todo que foi daí, o que afetou, né? O que está sendo dito? Quer dizer, os problemas aumentaram, né? A fome, o impacto ambiental, a destruição, todas essas questões, né? Então, isso hoje soa, né, do ponto de vista da população, quase que um descrédito, né? Eu vejo assim. E, por outro lado, eu acho que existe uma visão extremamente fechada, elitista, muito centrada na academia, na construção de conceitos, sabe? Pouca prática, pouca operacionalização, sabe? Então, é muito bacana, muito bonito, vai juntar, vai produzir mais um documento, né? Entre os centenas que vão ser assinados ou não agora assinados. Estados Unidos não participam, né? A China não participa, né? Quer dizer, Alemanha também não. A Alemanha, quer dizer, as maiores não estão participando, e aí? E aí vai jogar de novo, vai jogar esse assunto que vai sendo remoído e vai ficando essa terceirização do fracasso, né? Joga nessa conta do 0800 que ninguém responde, né? E essa coisa não muda. O que eu acho, e o que a grande questão, e eu estou entrando na Rio mais 20, caindo de paraquedas, por outro lado, né? Eu fui convidado pelo Ministério da Cultura, porque vai haver uma desconferência da cultura, porque até então se pensava nesse tripé do social, do ambiental e do econômico, e o cultural nunca entrou. Há um movimento de dispensar o cultural. O vídeo fala em cultura, fala em delicadeza, em gesto, em respeito, cidadania. Nós estamos falando de ética. O Raimundo falou disso, né? De valores humanos. Nós estamos falando de cultura. Valores, né? E isso não entra, isso não tem peso. Então, a ideia é como é que pode trazer isso, né? Essa questão da cultura como instrumento de transformação. Porque você tem esse exemplo na prática, em vários exemplos. Mas vamos citar um que é de Araçuaí, que é uma cidade sustentável. Ela ganhou um prêmio, né? Você ganhou um prêmio. Em 2011, Araçuaí estava entre as 5 cidades sustentáveis do mundo, segundo o grupo que faz a eleição do Prêmio Nobel da Suécia. Ou seja, uma cidade lá no Vale do Jequitinhonha. Não tem importância nenhuma do ponto de vista, não vai aparecer, não vai ser discutida. Mas você está há 10 anos, né? Nós estamos fazendo Araçuaí mais 10. Né? Porque eu estou há 10 anos tentando construir uma cidade sustentável. Agora, o que é uma cidade sustentável? O que é? Ela tem que ter ruas sustentáveis, casas sustentáveis, onde tem a dignidade da vida das pessoas, a vida seja sustentável. Então, há 10 anos, nós falamos que, para nós, sustentabilidade é uma equação matemática, não é filosofia, é satisfação econômica. As pessoas têm que viver com satisfação econômica, não ser ricos, poderosos, né? Não, ter o que comer, né? Ter, assim... Minimamente satisfeitos, né?
Está satisfeito, minha filha? Tá bom, então tá bom, né? Melhor do que isso não precisa, não. Né? Compromisso ambiental, valores humanos, valores éticos e empoderamento, empodimento. É que nós pode. Nós podemos. Como política pública não governamental. É isso que tem que mudar. Né? Se for esperar que os governos se organizem, se desconcertem, consertem e façam os remendos, nós vamos continuar com a RI mais 20, mais 40, mais 60 e vamos empurrar. Agora, se as pessoas assumirem o que é a rua dela, né? A vizinhança, isso que passa no vídeo, a construção das relações do afeto, quer dizer, você saber, né, respeitar as pessoas, o que é você criar uma cidade sustentável para mim? Ela tem que ter duas coisas. Que as pessoas digam, meu lugar é aqui. E sinta orgulho disso, claro. Né? Então, se ela é sustentável, porque é aqui que eu quero ficar. Né? Insustentável, quando você falar, a melhor cidade do mundo é Paris. Eu falei, só se fosse para o parisiense. A melhor cidade do mundo tem que ser Belo Horizonte para os belo-horizontinos. Senão todo mundo muda. Entendeu? Claro. Ou fica sonhando em mudar, né? Essa é uma coisa, meu lugar é aqui. O outro chama-se cuidando dos tataranetos. Como é que nós deixamos o mundo melhor para os que virão e nós não vamos ter tempo de conhecê-los? Né? Quer dizer, é um compromisso com o ethos, né? Com a morada. Né? Então, para mim, mais do que isso, a grande sacada que seria essa reunião era se os governantes aprovassem nada mais, nada menos, que passa a vigorar para todas as escolas, do prézinho ao pós-graduação, para todas as empresas, vai produzir, vai ensinar, vai fazer tudo baseado na Carta da Terra. Já está escrita. É o documento mais importante que foi elaborado no século XX, chama Carta da Terra. São 16 princípios. Eles dão os princípios fundamentais da vida, para todos, sem exclusão. Vai fazer outro documento? Para quê? Se já existe, já foi feito um consenso de 185 países. Essa é a minha questão, né? Quer dizer, vamos lá, para fazer 50 mil para fazer. Na realidade... Graça, né? E fazer volume, fazer, sabe? Quer dizer, então, do ponto de vista da transformação, ou somos nós que vamos fazer isso e vamos assumir isso como causa, nós pode, né? E assumir isso como bandeira e fazer isso como criar uma grande plataforma, ou nós corremos o risco disso. Então, esse vídeo é exemplar, né? Nós devíamos dotá-lo e botar, olha, é isso que nós precisamos viver, sabe? Conviver, relações humanas, convívios entre as pessoas, né? É simples, né? Não é tão complicado. Com certeza. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais, porque nós temos que fazer intervalo. Olha, se você tem algo a dizer, manda pra gente. Entra facebook.com/Brasil das Gerais. Tem uns presentinhos lá que você vai amar, tá? Mas fala com a gente, ok? Pode mais um minutinho de intervalo. Fala, querida. Uma das questões que está sendo debatida de execução dentro da conferência é a criação de uma instituição dedicada ao desenvolvimento sustentável, ao meio ambiente. E uma das pontuações que está sendo feita é que precisa se pensar uma educação sustentável. Então, como inserir essa temática desde a educação? Então, essa é uma excelente proposta para ser levada realmente para a conferência, né? Trabalhar a Carta da Terra, que é algo que a gente trabalha desde o infantil nas escolas. Pois é, daqui a pouco. Agora é intervalo mesmo. Depois você fala, tá? Agora é intervalo mesmo. A gente volta daqui a pouquinho, tá? Até já. Capazes de resolver os problemas que afetam o planeta? Os dados são alarmantes. Desmatamento, desertificação, aquecimento global, migração de epidemias, cardumes dos oceanos em colapso, escassez da água doce. E ainda, somos 7 bilhões de pessoas. 1 bilhão vive na mais absoluta miséria. Um planeta sustentável pede equilíbrio entre desenvolvimento e preservação do meio ambiente. Pense nisso. Rede Minas na Rio+20. O planeta é seu. Cuide dele.